Alô, prezado ouvinte, muito obrigado pela sintonia de mais um estudo sobre o tema Fim dos Tempos. Meu nome é Peter Unruh e hoje queremos ver o 15º estudo dessa sequência de 15 lições. E o nosso tema específico hoje é Israel nos tempos finais, Armagedão e segunda vinda de Cristo. Já falamos sobre uma aliança do anticristo por 7 anos, com muitas nações. Falamos a respeito de uma quebra do acordo feito no meio dos 7 anos, quando então vai começar realmente a grande tribulação, e durante esse período vai haver então o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, e finalmente então, depois das bodas do Cordeiro, vem a segunda vinda de Cristo aqui até a terra para a destruição dos exércitos do inimigo e para a instalação de um governo de 1000 anos. Qual é a situação de Israel nesses tempos finais? Israel fará uma aliança com muitos e há pessoas que sugerem que esses muitos seriam povos árabes da região, o que é bem possível que isso aconteça. Daniel 9:27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, quer dizer, 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, Israel vai ocupar uma posição central nos conflitos do tempo final, porque o próprio anticristo vai se assentar no templo de Deus, querendo ser adorado como sendo Deus. Os judeus, quando Cristo estava aqui na terra, não receberam a Cristo como Messias. Em uma parábola, Jesus explicou a situação, dizendo: mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E, consequentemente, Cristo não assumiu o reino durante a sua permanência aqui na terra e, em consequência disso, então, houve a rejeição do povo judeu por algum tempo como nação principal, e Deus passou a ocupar-se então com a formação da Igreja de Cristo. Israel foi espalhado entre as nações do mundo inteiro, mas Deus não rejeitou o povo de Israel. O apóstolo Paulo escreve: diga, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala de Deus contra Israel, dizendo: porque não quero, irmãos, que ignoreis que esse segredo, para que não presumeis de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos judeus haja entrado. Então, o endurecimento veio em parte em consequência da sua rejeição de Cristo como Messias, mas a Bíblia tem promessas maravilhosas para esse povo no tempo final. Nós lemos: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, quando Cristo voltar, junto com a igreja, Israel vai se converter e vai ter, então, o perdão dos seus pecados. O retorno de Israel acontece por etapas. Esse é um aspecto muito importante a ser considerado. Algumas pessoas acreditam que o Israel atual não faz parte do plano de Deus e que o retorno dos judeus está previsto quando os anjos irão recolhê-los dos 4 cantos da terra. Porém, a Bíblia mostra de uma forma bem clara que esse retorno acontece por etapas
E a etapa final, sim, esta será concluída então quando anjos vão recolher os judeus do mundo inteiro. Jeremias 16:15. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Então, ele entra nas etapas. E eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. Então, na primeira etapa, pescadores, pessoas que atraíram judeus para chegar para a Palestina, e depois vai haver caçadores, nações que perseguem os judeus, e assim eles vão voltar para Jerusalém, para Israel, como um lugar de refúgio. Nós notamos hoje um aumento do ódio aos judeus. Paredes da sociedade israelita de Pelotas foram pichadas com mensagem de apoio à causa palestina e ameaças à comunidade. Houve tentativa de incêndio do prédio com líquido inflamável. Foram 4 ataques ao templo com pichações em 6 meses. Goran anunciou ao governador que será promovido um manifesto de alerta contra o antissemitismo no município. Isso aqui é apenas um exemplo. Fatos semelhantes têm se repetido em muitos países do mundo. Israel volta por etapas. França enfrenta onda de antissemitismo violento, conforme Sputnik. Dia 31 de janeiro de 2018, a França está enfrentando uma nova forma de antissemitismo, marcada pela violência, segundo afirmou nessa quarta-feira o representante da comunidade judaica. Então, muitas pichações são vistas, como essa, por exemplo, judeus fora, querendo que eles saiam dos seus países. Os judeus são conhecidos como pessoas que têm uma grande capacidade de cuidar, de adquirir finanças e administrar as finanças em muitos países do mundo. Houve um acontecimento muito especial que demonstra a sua capacidade de cuidar para ficar com o dinheiro. Um judeu da União Soviética recebeu licença para sair para Israel, porém era proibido levar qualquer tipo de dinheiro, seja em moedas, em ouro, seja o que for. E esse judeu embarcou no aeroporto em Moscou com um quadro no qual estava o ditador Stalin. Stalin era tremendamente cruel e mandou matar milhões de pessoas. Então, os policiais do aeroporto ficaram admirados como ele estava levando um quadro de Stalin, justamente aquele perseguidor. Então ele disse, quando eu chegar lá em Israel e ficar com saudades, então vou olhar para esse quadro, então eu vou satisfazer as minhas necessidades emocionais contemplando esse grande líder. Quando ele chegou no aeroporto em Israel, novamente o pessoal da alfândega e os policiais perguntaram: por que você está trazendo um quadro justamente de Stalin? Ele respondeu: quando aqui na minha terra alguma vez eu não me sentir bem, eu vou olhar para esse quadro e vou dizer: que bom que escapei da tirania deste homem. Aí ele chegou em casa onde ele ia ficar, e era o seu primo que o recebeu, e o primo perguntou: por que você está trazendo um quadro de Stalin para cá? Ele disse: o que é importante não é o quadro, mas a moldura. Todo mundo só olhou o quadro,
mas essa moldura é feita de ouro puro. O que estou trazendo é ouro que de uma outra forma eu não ia conseguir trazer para cá. Então eles realmente têm muita habilidade para manipular a questão financeira. A Bíblia até informa que os judeus vão voltar de avião. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? A profecia do retorno de judeus deve dividir a nação novamente em 12 tribos, diz o rabino. Mas vem muitas perguntas, então, como é que os judeus vão saber a qual tribo pertence? Muitas pessoas nem sequer sabem se são judeus ou não. Então, existe um teste de DNA do IGNA que oferece uma ideia bem clara se a pessoa tem raízes judias ou não. Com base em suas características genéticas específicas, eles dizem, nós podemos determinar se o senhor é judeu, de qual linhagem a sua ascendência judaica provém. E eles estão providenciando exames de judeus em volta de todo mundo e catalogando cada um conforme a tribo da qual ele vem. Então, as diferenças que os judeus possuem é uma espécie de assinatura genética distinta. Também no livro de Ezequiel 37, nós encontramos a respeito da restauração de Israel por etapas. Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada um a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então Israel se formando por etapas, mas ainda não tem o Espírito Santo, que vai ser derramado só quando Cristo voltar até o Monte das Oliveiras. Israel participará de uma aliança de 7 anos. Depois de 3 anos e meio, o anticristo se apresenta como sendo Deus, vai se assentar no templo de Deus, vai dar fim ao sacrifício de ofertas e oblações, e então aqueles judeus, ou muitos que o viam como seu Messias, vão reconhecer que realmente não é o Messias, é o anticristo. A Bíblia fala, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E em Mateus 24, um alerta, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Vamos lembrar o fato que nós vimos no estudo anterior. Nós vimos que aquela região atualmente ocupada pela Jordânia vai escapar do domínio do anticristo. Ela é uma região fronteiriça com Israel, então provavelmente os judeus vão poder fugir de Jerusalém para as montanhas lá da Judeia, que foi poupada então do domínio do anticristo. Deus mesmo vai ajuntar as nações contra Jerusalém no fim da tribulação, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpada da cidade. Então Jerusalém será, sim, mais uma vez invadida, mas então haverá provavelmente um grande terremoto e a cidade vai ser dividida. 2/3 dos judeus serão eliminados.
E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas, expirarão, mas a terceira parte restará nela. Esse texto parece explicar quando o apóstolo Paulo diz: e assim todo Israel será salvo, e numa outra passagem o restante será salvo. O restante, porque 2 terços serão eliminados. Todo Israel, todos aqueles que sobrarem dessa perseguição. E, sem dúvida, serão pessoas que aceitaram o Messias. Esses sim vão então restar para a entrada no milênio. O apóstolo João escreve: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui fala então sobre a segunda vinda de Cristo. Note, no arrebatamento, Cristo vem só até as nuvens. A igreja irá encontrá-lo nas nuvens. Na segunda vinda, ele desce até a terra para a destruição dos exércitos do inimigo, e a igreja vem junto com ele. E seguiram-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Já vimos que essas vestes serão dadas para a igreja, a noiva de Cristo. Sobre Israel, a Bíblia ainda fala: e fugireis pelo vale dos montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Novamente, a igreja estará junto com Cristo quando ele vem para destruir os exércitos do inimigo. Destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Novamente, uma confirmação que nessa ocasião Cristo desce junto com a sua igreja. Então vai ser uma chegada triunfal, Cristo, a igreja e os santos anjos com ele. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Isso nos leva ao Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E da sua boca saiu uma grande aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Então, são algumas das passagens que falam sobre essa volta de Cristo junto com a sua igreja e sobre essa peleja onde o anticristo e também o falso profeta, junto com os seus exércitos, serão derrotados. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias 12, verso 9. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, será uma grande ceia para as aves se fartarem desses exércitos do anticristo. Basta o sopro da boca de Cristo para derrotar o inimigo. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio
para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então Cristo vai descer sobre o Monte das Oliveiras, ele será visto por Israel, Israel vai se converter, então eles vão segui-lo. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Então haverá uma conversão dos judeus restantes, eles serão purificados dos seus pecados e serão salvos então. E depois disso vem então o grande derramamento do Espírito Santo sobre esses judeus que se converteram. Não devemos confundir, mais uma vez, toda a terra como sendo o globo terrestre todo. Não, ele está tratando aqui da terra de Israel. Nem todos os habitantes do mundo receberão o Espírito Santo. Muitos deles nem salvos não são. Mas ele fala aqui sobre Israel. E porei em vosso meu espírito, e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, eu fiz, diz o Senhor. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará meu nome, e eu a ouvirei e direi: este é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então aqui temos sobre a conversão, sobre a purificação de Israel e sobre o derramamento do Espírito. O que acontece então com a besta falsa profeta? A Bíblia nos informa que a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, os primeiros 2 ocupantes do lago de fogo serão a besta e o falso profeta. Os outros perdidos, mortos até lá, estarão no inferno e não no lago de fogo. Isto foi um pequeno resumo sobre Israel nos tempos finais. No próximo estudo, se Deus assim o permitir, queremos falar então sobre a ressurreição dos judeus do Velho Testamento, a ressurreição dos mártires da tribulação e o julgamento das nações. São outros temas importantes para a compreensão das Sagradas Escrituras. Fim dos tempos deve nos levar a um autoexame sobre a nossa situação espiritual. Devemos já aqui, neste mundo, viver não para nós, mas viver para Deus. Ter os corações purificados com o precioso sangue de Cristo e pertencer à família de Deus. Prezado amigo, que Deus o abençoe ricamente e obrigado pela sua audiência.